Brasil, desde que os primeiros humanos ergueram os seus olhos para os céus com curiosidade, eles ficaram fantasiados com tudo que eles viram. Sensacional! Eles ergueram os olhos para os céus e se perguntaram sobre o significado da nossa existência. E daí começou então, surgiram dessas perspectivas, né, e expectativas, surgiram mitos, surgiram deuses, espíritos e seres protetores para preencher as lacunas do nosso entendimento. Então esses entes presentes nas mais diversas religiões e culturas prometeram proteção, prometeram justiça, prometeram conforto e prometeram, acima de tudo, propósito. É só você olhar a Bíblia. Se você leia a Bíblia para perguntar qual é o propósito que esse Deus aqui, por que esse Deus diz isso? Porque existem outros deuses, supostamente deuses de outras religiões. Deuses e heróis, salvadores, homens que encarnaram, que vieram, certo? Para poder trazer à terra a vontade dos deuses. Então tudo isso, Brasil, é uma perspectiva dos autores que acreditaram num Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A perspectiva dos cristãos que acreditam no Jesus e no Espírito Santo pregado por Jesus e no Pai de Jesus. Só que na realidade, meu amado, na realidade, minha irmã, é muito diferente. Na realidade, você vê Jesus dando comida para as pessoas, multiplicando alimentos. Na realidade, não. Na fantasia, na ficção. Você vê Jesus multiplicando alimentos para os pobres, para os pecadores, amando todo mundo. Mas na realidade não é isso, meu amado. Não existe, é isso que eu gostaria que você entendesse, que na realidade não existe essa fantasia. A fantasia e o delírio que os autores, não só desse livro aqui, não apenas deste aqui, isso aqui é o Corão, tá? Não apenas deste livro, mas não apenas também sobre este aqui, falando sobre o mundo dos espíritos. Isso aqui tudo não é apenas o delírio deles, mas um delírio coletivo das pessoas nas suas vãs religiões, tentando explicar o que é esse mundo aqui que nós vivemos. No entanto, Brasil, quando nós temos todos esses deuses, inclusive pessoas, né, escrevendo contra o ceticismo, né, pessoas que se acham donos da verdade, simplesmente porque tem profetisa, a Ellen White. Mas nós temos que acreditar que essa mulher de séculos atrás falava realmente com Deus. Ela é uma profetisa. Você entende aonde vai a loucura do ser humano? O ser humano acredita em qualquer coisa, sem a menor prova, sem a menor evidência, apenas para se sentir congregado junto com os seus. O ser humano é capaz de tudo. Das coisas mais infames, as coisas mais absurdas e avassaladoras, absurdas, bizarras. O ser humano acredita em qualquer coisa, simplesmente porque ele quer acreditar. Não que existem evidências para isso. Então, quando nós olhamos para o mundo repleto de crueldade, de dor e injustiça, uma pergunta persiste. Qual é a verdadeira utilidade desses deuses, dos livros sagrados, dos espíritos, dos anjos? Se existem, e se esses deuses têm realmente poder, por que eles não evitam o sofrimento que nos cerca, Brasil? Eu pergunto, é só você do outro lado, cara. Olha pro teu filho. Olha pro teu filho, olha pro teu filhinho aí, pra tua criança. Pergunta pra você mesmo, pra você. Será que eu colocaria meu filho recém-nascido no frio, numa selva, junto com tigres, leões, onças, cobras? Eu colocaria? Não colocaria. Por que Deus coloca? Me explica qual é o motivo, qual é o plano. Um exemplo, você vai colocar o teu filho numa selva para que ele possa sobreviver sozinho. Aí eu pergunto para você, qual é o propósito? Você fala, não, eu tenho um plano para ele. Mas qual é o plano que justifica isso? Qual é o plano que justifica uma serpente, uma píton,
pegar o teu filho e esmagar, assim, torcer o teu filho por completo e engoli-lo. Qual é o propósito? Como é que você consegue justificar um Deus amorosíssimo, misericordiosíssimo e cheio de compaixão, que nos entrega a esse mundo miserável? Por que não nos colocou ao lado dele? Qual era o problema? Nos fazer seres espirituais e não com essa bomba miserável que nós temos no peito todos os dias, batendo todos os dias, nos alertando, dizendo, a qualquer momento eu te mato. Uma bomba relógio, um organismo que precisa de alimento, de carne, de sangue para sobreviver, e você do outro lado acreditando num Deus que você nunca viu. Um Deus que nem sequer com você conversa, não quer nem papo contigo. Você não sabe de nada, de A a Z, do átomo à galáxia. Você não conhece nada sobre esse Deus e diz que ama, diz que adora, diz que venera, até canta músicas para ele. Brasil, chega um momento na nossa vida, chega uma certa idade da nossa vida que a gente precisa pensar. Você já se perguntou, cara, se essas supostas entidades não seriam apenas reflexos? Será que esses deuses ou esse Espírito Santo, esses anjos que você acredita, essa Maria que você tanto venera, é apaixonada por essa boneca, não são apenas reflexos dos nossos medos e das nossas esperanças? A busca por sentido na vida humana se confunde com a criação de mitos e crenças. Nós, por exemplo, queremos tanto, mas tanto acreditar que existem deuses do outro lado nos esperando. Sim, esses deuses só existem depois quando a gente morre. Esquisito, não? Você não acha estranho que esses deuses só estejam do outro lado após a sua morte? Não, primeiro tu tem que morrer, pô. Para depois você ver. Mas antes de você morrer, deixa a sua terra comigo, que eu vou tomar conta. Deixa os seus bens comigo. Tem um dente de ouro? Tira, arranca, deixa comigo. Porque pro lugar para onde tu não vai usar. E aí começa a exploração da fé. Você, minha amiga, você, meu amigo, senhor, senhora, pessoas que têm bens, que têm propriedades, que têm riquezas. Olha, preste atenção. Se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a igreja envolver o trabalho, ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização, com esse ministério, com essa missão de levar o evangelho a todas as criaturas. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. Aí você vai acreditando nessas coisas, no que te dizem sobre o céu dos gatos, cachorro, papagaio, passarinho. Você vai acreditando nisso, cara. Você é um cara adulto que deveria ter a plena e completa vergonha de dizer: eu estudei, Jason, até a 4ª série do ensino fundamental, mas eu acredito num judeu que saiu voando pro céu. Jason, eu acredito num cara que abriu o mar. Foi um mar com uma profundidade absurda. Mas eu acredito que um vento veio, abriu o mar ao meio. E o povo passou andando quilômetros e quilômetros por dentro desse mar seco, fazendo poeira. Jason, eu acredito que o Sol, a rotação e a translação do Sol e da Lua pararam diante da palavra de um profeta. É sério. Aí você compreende por que nós não temos um único prêmio Nobel no Brasil? A Argentina, nossa vizinha, nossa parceira aqui do lado, tem 5 prêmios Nobel. Nós, brasileiros, não temos um único prêmio Nobel. O que nós temos aqui é uma cambada de gente corrupta, gente safada, de alta periculosidade e que diz que acredita em Deus. Os presídios assim, desse jeito, lotados de pessoas que acreditam nessas coisas, ignorantes, virados no Satanás. Gente ignorante, bruta. Brasileiro. Por falta de quê? Por falta de escolas, por excesso de igrejas, por falta de médicos, por excesso de pastores e podres.
Padres, você está entendendo, meu irmão? É ridículo, é inojável esse comportamento de ficar acreditando em coisas que não trazem o menor resultado para nós. A nossa tendência é essa, aí acreditar, cara. O camarada vai lá, olha para o céu e diz, não, tem que ter deuses ali. Aquelas estrelas ali devem ser os espíritos me olhando. Os espíritos, os anjos. Esses deuses, esses espíritos, esses anjos, eles foram invocados para justificar o inexplicável. Eu vou repetir para você. Os deuses passaram a existir juntamente com os espíritos e os anjos. Nós invocamos tudo isso, criamos tudo isso para justificar o inexplicável. É só isso, para consolar os aflitos e muitas vezes para legitimar ações completamente terríveis. Mas Davi foi o pior assassino que teve, mas ele era homem de Deus. Qual é a resposta que os religiosos dão? Foi Deus que mandou matar, né? Então, tá bom, se foi Deus que mandou executar crianças, está tudo certo. Está tudo justificado. O que não pode é você tirar a vida do outro. Mas peraí, quem foi que tirou? Quando quando Davi foi falar com Saul para casar com a filha dele chamada Mical, o que foi que Saul pediu para Davi? Eu quero que você traga para mim 100 peles de prepúcio. Eu quero que você traga 100 pênis para mim. 100 exatamente pênis. Exatamente isso. Davi falou com o Senhor, falou com Deus, falou, Deus, eu preciso casar com essa mulher. Ele já tinha assim de mulher, virado no rodo. E aí ele falou com Deus que queria casar com essa de novo. Casar com essa, tem mais um casamento. E Deus falou para ele, vai que eu sou contigo. Vai lá, arranca, pega esses caras pelas calças, arranca os ovos deles com a faca, com a espada. Vai lá, que eu quero que esse casamento aconteça. E eu vou te dar 200 homens. Saul pediu 100, eu vou te dar 200. Beleza? Para mostrar que eu sou contigo, porque tu é o meu segundo coração, tu és o meu filho mimado, tu é o colírio que eu tenho para os olhos, você é a menina dos meus olhos. Você tá entendendo, meu irmão, o que eu tô falando para você? Até agora tá dando muito retardado mental. E o crente é o bitolado, é o fundamentalista, é o ignorantão. Ele olha para essas coisas e não consegue perceber nada, ele não vê nada, porque os olhos dele estão selados pela ignorância. A mente dele, o cérebro dele está cauterizado. Já viu quando a pessoa está ali soldando uma peça na outra? Está soldada o cérebro dele com a ignorância. Parece unha e carne. É impressionante um negócio desse. E a gente não cresce, cara. A gente não se desenvolve. Eu vejo muitos e muitos cristãos ou crentes, seja lá como for, dizendo que muitos desses seres são protetores, são guias. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento tem uma razão de ser. Tudo. Qual o bem maior que justifica o massacre de crianças e bebês recém-nascidos? Vamos lá, filho de Davi. Vamos por partes. Filho de Davi. Deus está ali sendo pedagógico. Ele está mostrando o efeito maligno do pecado. Matar uma criança é pedagogia. Deus está mostrando doença. Davi pecou, certo? E por que ele e a Betseba que pecaram não foram punidos? Mas por quê? Por que então essa crueldade persiste, cara? Porque para saciar nossa fome nós devemos causar sofrimento aos outros seres vivos para saciar. Então quer dizer que esse foi o plano de Deus. Deus inteligentíssimo todo, Deus todo soberano, lá no céu, sem fazer merdíssima nenhuma, pensou, eu tô com uma ideia. Tô com a ideia de criar uns seres vivos aí, mas como é que eles vão sobreviver? Já sei, eu sou inteligente. Eu sabo das coisas. Aí ele começou a criar um para comer o outro.
para o ciclo da vida funcionar. Quer dizer, é uma cabeça de Jerico. Você entende isso? Que tipo de amor está envolvido nisso? Entende? Parece que nós, seres humanos, temos um senso de amor e de compaixão e de vida judicial, moral, muito superior aos deuses. E por que os deuses, com todo o seu poder, não intervêm? Você está compreendendo, meu irmão? Será que você consegue compreender? Coloca nos comentários aí. E se você puder e estiver gostando desse conteúdo, eu vou pedir a você, deixa um like. Fortalece o nosso trabalho. Quando você deixa um like, você está dizendo para o YouTube, manda o vídeo desse garoto aí para frente. Eu quero que outras pessoas assistam. É só isso o like. É somente uma alimentação. Você alimenta com os likes e o YouTube vai mandando para mais pessoas. Porque tá gostando, manda para mais pessoas. Então nos ajuda, tá ok? E se inscreve no nosso canal também. Nos fortaleça. Voltando aqui ao nosso assunto, para alguns, os deuses e seres protetores são arquétipos. São reflexos, né, da nossa própria consciência moral. A presença desses deuses simboliza essa nossa luta para discernir entre o bem e o mal, entre a compaixão e a crueldade. Quer dizer, são apenas arquétipos para algumas pessoas assim. No entanto, Brasil, isso não explica o abandono sentido por tantos nos momentos de tragédia e dor. Veja que você percebe quando um gato perde um filho, quando o cachorro perde um filho, quando um elefante perde um filho, quando uma girafa perde um filho. Você vê a luta dos animais para defender os seus filhos, mas nós não vemos a luta dos deuses para nos defender. Quer dizer que a nossa moral parece que é superior à moralidade dos deuses. Sabe por que a nossa moral de hoje é superior à moral dos deuses? Porque quem criou os deuses foram os bárbaros lá atrás. Criaram os deuses e pronto, isso se fixou. E nós evoluímos social, psíquica, moral, ética e juridicamente. E hoje nós poderíamos ser uma grande referência para os deuses. Mas os deuses não estão aqui no Brasil. Então, é só você refletir, cara. Reflete sobre isso. Olha, neste exato momento, enquanto eu estou falando com você e você está me ouvindo, olha para o teu cachorro. Olha nos olhos do teu gato. Olha para ele, pega ele aqui, ó. Olha para ele, olha para o teu passarinho e outros seres que habitam na tua casa. E se pergunta se eles merecem tudo isso que vivem nessa terra. Pergunte-se por que um Deus de amor criaria seres para serem covardemente abatidos em tão pouco tempo. Porque veja, 150 anos, é um absurdo a gente viver 150 anos, parece que é assim. Mas no tempo e no espaço, não é nem 1 minuto e meio. Aí eu pergunto, para que Deus fazer seres que não vai permanecer nessa terra nem por 1 minuto e meio? Nem por 30 segundos. São seres que são abatidos de uma hora para outra. Nasce, cresce, abatido. Nasce, cresce, abatido. Nasce, cresce, abatido. Você entende isso? E os deuses estão como lá? Vivendo essas pragas que a gente vive aqui, pandemias, epidemias, terremotos, tufões, maremotos. Eles passam por isso? Eles passam por isso no céu deles, no mundo sobrenatural onde eles se escondem por trás das cortinas que eles vivem, por trás dos véus que eles vivem. Eles passam por isso que a gente passa? Não, Brasil. Não. E por que você chama isso de pai? Para que você precisa adorar um troço desse? Que te dê uma vida pior, extremamente cruel e injusta, onde você, um ser racional e imortal, percebe isso. Como é que um Deus não perceberia, Brasil? Deus vai mostrar pra quem achou que terminou. Deus vai deixar pensar que o projeto falhou. Deus vai chegar depois, é pra impressionar. Ele tá montando o contexto que ele quer impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, meu Deus está dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer.
eu lhe garanto e afirmo pra você. Ah, pô, Jason, mas a ética de Deus é outra. Então mostra qual é a ética de Deus, já que você está dizendo que é outra. Me fala como é que é. Não é tu que conhece? Você não sabe como é que é? Me mostra. Ah, porque é diferente. Como é que você sabe que é diferente? Ele te falou? Tu já foi lá para saber como é que é a ética dele, a moralidade dele, a justiça dele? Hã? A balança desse Deus, como é que é? Fala para mim, crente. Tu não conhece? Tu não já foi lá? É superior à nossa? Tu teria condições, por exemplo, de apedrejar uma menina porque ela perdeu a virgindade? Você que é pai, você que é mãe, não teria, mas Deus teve. O Deus do Antigo Testamento teve. E aí? Como é que tu me explica essa moralidade? Como é que você me explica a lei da proporcionalidade aprendida no Código de Processo Penal? Me explica aí, meu irmão, a dosimetria penal. Vai lá, arrocha, cuida, para que a gente possa entender isso, essa miserabilidade que a gente vive, Brasil. No contexto da sobrevivência, quando matamos para comer, nessa sociedade muitas vezes se volta a rituais e a orações para justificar o ato. A gente vê o animal sangrando. A gente tá aqui, ó, passa aqui, ó, no pescoço da galinha. Venha, depena, arranca, mói, quebra a bicha todinha. E depois a gente ora, oh Deus, obrigado por esse alimento que o Senhor colocou nos nossos dentes. Obrigado, Senhor. Você entendeu a ignorância, a estupidez, a falta de bom senso, a falta de criticidade, a falta de se fazer perguntas, a falta de vergonha na cara? É isso que gera, meu irmão. Algumas dessas pessoas rezam, ainda rezam, tem a cara de pau para não ficar com a consciência pesada, né? Ainda rezam para que os espíritos desses animais abatidos sejam honrados e sejam libertados lá do outro lado, depois de ter passado pela nossa boca, entrado pelo nosso intestino e saído pelo negócio. Você entendeu? Então a gente ora para que os espíritos, coitadinho desse bode que eu matei para Exu, para Ogum, para porcaria do tal. Você tá entendendo? Aí a gente ora para que eles sejam libertos, mas por que a gente mata eles? Para oferecer a deuses imprestáveis e inúteis. Meu irmão, presta atenção. Presta atenção para essa prática brutal que a gente comete todos os dias. Essa prática covarde, injusta, insana. Tudo isso que a gente faz de oração e de rezas não diminui o ato em si. E aí eu pergunto para você do outro lado, cara. Estariam os deuses nos observando com resignação ou talvez incapazes de nos guiar para um destino melhor? Será que eles são incapazes? Será que existem? Então a pergunta é essa, cara. Alguns crentes afirmam que os espíritos e os anjos atuam poderosamente e intervêm em nossas vidas para nos proteger dos males maiores. Mas isso levanta uma questão ainda mais complexa. Por que esses anjos e esses deuses, eles teriam uma proteção seletiva? Aí você fala, Jason, como assim proteção seletiva? Sim, porque parece que os deuses só defendem os humanos e os cachorros. E os gatos contra os predadores. E os demais animais indefesos, que não possuem nenhum tipo de ferramenta para se defender. Que corre igual um miserável para poder se defender de uma caça. Aí quer dizer que os anjos dos céus, criados pelos seres humanos, só defendem seres humanos. Eu nunca vi um pastor, um padre, seja lá o que for, dizer que Deus defende as cobras. Que Deus defende as araras. Não! De jeito nenhum. Só defende a nós, porque fomos nós que criamos. Somos nós que iremos para o céu, porque nós inventamos o céu. Somos nós que iremos para o inferno, porque tem algumas pessoas entre nós que a gente não gosta. Então a gente manda para o inferno. Então a gente criou também um lugar para lá. Jason, mas tem pessoas que a gente não odeia tanto, mas a gente gostaria de dar uma punição para ela. Então manda para o limbo. O limbo. Mas tem um purgatório. Então manda para o purgatório. Satanás é uma invenção humana. Eu digo, gente, quando eu, como teólogo, podia dizer isso, perdia imediatamente a cátedra. Porque o inferno tinha que estar ali. Tinha que estar ali. O medo estava sempre sendo usado, né? Como uma ferramenta de convencimento. Continua, né?
Especialmente nessas igrejas pentecostais que trabalham com o inferno, com demônio toda hora. Isso, qual é o efeito disso? O efeito disso é que você perde a alegria de viver. E tem que ser bom porque você não vai para o inferno, você é castigado. Você tem que ser bom pela bondade das coisas. Então a gente sai criando lugar para gato, cachorro, papagaio, passarinho, para todo mundo. E não reflete sobre isso. Eu já fui lá? Eu conheço alguma coisa? Não, cara. Então o que faz um ser humano merecer proteção enquanto o outro apenas a condenação e a crueldade? Me explica. Porque nós merecemos essa proteção. E mais profundamente, se todos somos filhos da criação, todos nós somos filhos da criação. Porque o mundo parece ser um campo de batalha e de guerra, onde é necessário o derramamento de sangue, no qual a sobrevivência demanda tantas escolhas dolorosas e completamente injustas. Me explica aí, cara. Por que nós precisamos de proteção e o cachorro não vira lata não, é? Então, as religiões diversas, elas prometem sentido para o sofrimento, mas não entrega nada. Tudo mentira. Algumas, por exemplo, nos dizem que estamos sendo testados. Diz, é um teste. Que cada dor tem o seu propósito e um plano maior. Outras acreditam que estamos presos em ciclos de karma. Tudo invenção. Outros acreditam em renascimento. Que estamos aqui pagando por ações passadas, tudo fantasia, enlouquecimento. Mas mesmo assim, Brasil, até mesmo para os devotos, essas tais promessas, elas soam vazias, confrontadas com a realidade do sofrimento diário. É só você colocar, por exemplo, a realidade nua e crua contra os argumentos da religião, que a realidade esmaga essas crenças. Porque não faz sentido alguma. Os deuses, por mais poderosos que possam ser nas histórias, apenas aqui nas histórias, esses deuses são poderosos. Parecem serem seres distantes ou indiferentes, quanto mais precisamos entender, porque tanta crueldade permeia a nossa existência. Então, Brasil, pensa nisso. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu espero, meu irmão, minha irmã, posso te chamar assim, que você possa refletir sobre tudo o que te ensinaram até este momento, até este ponto, até esta etapa. Pensa, porque os deuses inventados por nós estariam aqui apenas para nos defender, nos proteger. E os demais seres vivos servem para quê para eles? Diz, Deus fez esses animais para nós comermos, é mesmo? O teu pet, o teu cachorrinho, que te dá tanta alegria, tanto prazer, né? Que você paga até o hospital para ele. Você acha certo tu comer esse pet? Esse cachorrinho, tu acha certo colocar ele na panela agora do meio-dia? Ou na janta? Ou no café da manhã? Junto com um pão, o teu cachorrinho, colocar os olhos dele ali e comer? Acha certo isso? Para crente, isso tá tudo certo. Tá tudo ok. Deus é perfeito. Deus sabe o que faz. Por quê? Porque são pessoas ignorantes. São pessoas tapadas, fechadas. São pessoas que têm mentes que são completamente fechadas. Entende isso? Cauterizadas. Nós estamos aqui, Brasil, e eles não pensam nisso. Nós estamos presos em um paradoxo. Nós acreditamos em deuses, em anjos, em espíritos protetores, mas vivemos em um mundo onde a crueldade e a dor são inevitáveis. Não temos como fugir dessa merda aqui, entende? Então, o que nós pensamos, cara? Talvez a função desses seres não seja proteger física ou moralmente a gente, mas ter nos colocado aqui apenas como alimento para eles. Assim como as galinhas presas lá nas granjas, hein? Será que se essas galinhas presas lá nas granjas ou nos puleiros por ali, sabe o que esperam quando chegarem a vez delas serem abatidas? Então cabe a nós, Brasil, cabe a nós, a cada um de nós que está me ouvindo aqui agora, cabe a nós decidir se continuamos olhando para o céu com muita fé e pouca luta ou buscaremos respostas. Afinal de contas, Brasil, os deuses podem ou não existir, tanto faz. Mas como não sabemos nada, absolutamente nada sobre essas supostas entidades, é impossível amá-los ou odiá-los. Então vamos esquecer qualquer tipo de sentimento. O máximo que podemos fazer é nos educarmos, aí sim, gerar sensibilidade.
liberdade, igualdade, fraternidade entre as pessoas. Isso é educação. Vou falar uma coisa que é muitíssimamente importante. Eu gostaria que você redobrasse sua atenção, cara. Se nós vivermos de um modo, sabendo nós que amanhã vamos morrer, aí sim, nós não correremos tanto, não consumiremos tanto, não faremos tanta questão por bens, não humilharemos uns aos outros, mas criaremos meios e modos de diminuir a nossa ganância e seremos menos arrogantes com isso. Então, quando você do outro lado colocar a mão aqui, ó, coloca a mão no teu peito, coloca a mão no teu coração e sente esse bater dele, esse tique e toque, como se fosse o tic-tac, como se fosse o tic-tac de uma bomba. E se pergunta diante disso, cara, vale a pena você humilhar, mentir, enganar e trapacear para conseguir algo e não levar nada? Você está entendendo? Então pergunte-se se vale a pena correr atrás dos deuses, já que os mesmos, se é que existe, né, estão cagando e andando para nós, estão pouco se lixando para nós. Preste atenção, Brasil, em tudo isso. Faça perguntas, coisas que os religiosos fundamentalistas odeiam. Se você quiser, está aqui o livro do Jason Ferreira, um livro extremamente libertador. Pega agora o teu, leia e faça a diferença na tua vida. Um forte abraço e eu te aguardo num próximo vídeo, Brasil. Até lá.